Oi, gente, meu nome é Cássia e o tema do nosso podcast de hoje é a desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero é um problema persistente que afeta muitas sociedades ao redor do mundo e o Brasil não é exceção. Apesar dos avanços significativos nas últimas décadas em termos de igualdade de gênero, o país ainda enfrenta desafios profundos em relação à equidade entre homens e mulheres. A desigualdade de gênero permeia várias esferas da vida social, incluindo o acesso à oportunidade econômica, a participação política e o enfrentamento de violência de gênero. Nesse contexto, é fundamental compreender a situação social da desigualdade de gênero no Brasil, suas causas, consequências, bem como explorar possíveis soluções para promover a igualdade entre os gêneros. No Brasil, a desigualdade de gênero se manifesta em diversos aspectos na vida cotidiana. Um dos principais desafios é a disparidade salarial entre homens e mulheres, mesmo quando possuem a mesma qualificação e experiência profissional. As mulheres tendem a receber salários menores do que os homens. Além disso, as mulheres enfrentam dificuldades para avançar em suas carreiras, muitas vezes devido à falta de oportunidade e desenvolvimento e promoção. A participação política também é afetada pela desigualdade de gênero. Embora as mulheres representem mais da metade da população brasileira, sua presença nos cargos políticos é significante e menor do que a dos homens. A subrepresentação das mulheres na política reflete a existência de barreiras culturais, estruturais e institucionais que limitam seu acesso aos espaços de poder e tomada de decisão. Oi, gente, estamos aqui com a nossa diretora Dani. E, Dani, qual a sua opinião sobre a desigualdade de gênero aqui no Brasil? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é desigualdade de gênero, né? E a desigualdade, ela vem dessa diferença de tratamento que se dá a homens e mulheres, né? Sem entrar na discussão da identidade. É gritante no Brasil, né? Não precisa nem muito assim de você ver pesquisas para saber que existe uma desigualdade de gênero no trabalho, no esporte, em várias áreas, né? Quando se trata, por exemplo, trabalho, gravidez, como que muitas vezes as mulheres, após retornar de uma licença maternidade, são demitidas. Os homens não, às vezes o fato de ter filhos é um incentivo para ele ser contratado, porque aí ele vai se empenhar, vai ter compromisso. Então a desigualdade de gênero, elas passam nessas situações específicas. E ela é muito evidente no Brasil, né? Você pode ir no IBGE, você tem estatísticas aí que possam provar que isso acontece. Como a gente pode combater a desigualdade de gênero aqui no Brasil, Dani? Para que a desigualdade seja combatida, ela não pode ser em ações específicas, né? Um ou outro. Então, na minha opinião, a solução passa por políticas públicas. Políticas públicas que promovam essa igualdade, que estejam nas escolas, em todas as instituições públicas, particulares, privadas, né? Que impeçam que essa desigualdade, não só que impeçam que a desigualdade aconteça, mas que promovam ações que estimulem essa igualdade. Por exemplo, ainda dentro do mercado de trabalho, se você tem uma sociedade que tem essa discriminação com a mulher em relação à gravidez, você pode ter as políticas públicas que impeçam que a empresa demita a mulher e que incentive essa empresa a permanecer com essa mulher no mercado de trabalho. Então, voltando, políticas públicas que aconteçam independente do governo, para que isso não fique alternando, hora um governo, hora outro governo, não. Políticas públicas que o tempo todo promovam o acesso à igualdade, né, entre mulheres e homens. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida professora de História, a Gabi. Então, Gabi, o que você tem a dizer sobre a desigualdade de gênero no Brasil? Esse é um tema bastante interessante e importante para a gente, né? E falar dele é falar sobre muitas coisas. Para mim, que sou da área de História, é falar sobre a historicidade das desigualdades. Como que a situação de diferença entre mulheres e homens atualmente é resultado de uma série de ações, de eventos que aconteceram ao longo da nossa formação enquanto Brasil, né? Não só enquanto Brasil, mas enquanto sociedade. E
Para mim, né, é bastante evidente que as mulheres atualmente no Brasil de 2023 não têm as mesmas condições de equidade, né, que os homens. A gente não tem nossos direitos garantidos, a gente não tem o reconhecimento das nossas potências, nós enfrentamos uma série de dificuldades que os homens não conhecem, porque não faz parte do repertório da masculinidade no Brasil. Deixa eu ver. Como o tema é muito extenso, a gente podia ir para vários espaços diferentes, né? Mas como a gente está num espaço escolar, de educação formal, a gente pode avaliar o nosso ambiente. Às mulheres foi negado durante muito tempo a possibilidade de educação. O direito de educação durante várias décadas aqui no Brasil não foi um direito reconhecido ao público feminino. Então, a gente agora, né, eu enquanto professora, vocês enquanto estudantes, temos que reconhecer que o direito à educação é uma coisa bastante recente na nossa história. E só isso já mostra como os caminhos para os homens e para as mulheres são caminhos trilhados de maneira muito diferentes. As nossas possibilidades, elas são limitadas por conta dessa historicidade das desigualdades. Então, quando a gente olha para trás e reconhece tudo que nos foi negado enquanto cidadãs brasileiras, isso é muito sério, muito grave, porque o horizonte que a gente pode construir a partir dessa história de desigualdade é um horizonte limitado. Então, hoje nós temos muitos avanços, né? Nós estamos aqui na escola, a gente pode, né, ter uma formação robusta, mas mesmo com o acesso, as consequências dessa privação durante vários momentos, várias décadas, têm resultados, né? Quando a gente olha, por exemplo, para os cargos importantes, para os cargos de chefia, de liderança, para a composição do Congresso Nacional, para aqueles papéis que são reconhecidamente mais visados na nossa sociedade, a gente vê que eles são majoritariamente ocupados por homens. Quando nós olhamos para situações de acesso a espaços, a formação para as mulheres, a gente vê que existem vários percalços. A mulher enfrenta a maternidade, a mulher enfrenta, por exemplo, a parentalidade ausente dos homens, né? Então, tudo isso acaba causando na nossa vida uma série de problemas muito drásticos. Então, ser mulher atualmente é se deparar com várias limitações impostas pela nossa condição sociopolítica, pela nossa construção cultural também. E isso se reverbera de maneira muito nefasta às vezes, né, na nossa vida. Tem muita gente, quando a gente olha para o nosso ambiente, as mulheres são as lideranças de casa, as mulheres são quem constrói majoritariamente o Brasil, e a elas é negado uma série de direitos, os salários desiguais, tudo isso que a gente já conhece com bastante frequência, sem contar também, né, na questão do machismo e do patriarcado enquanto espaços de violência. Nós sofremos uma série de violações que são violações causadas por uma questão de gênero, de construção de gênero. Então, no Brasil, né, as taxas de feminicídio, de violências machistas e tal, são enormes. E isso tem um impacto também nessa desigualdade de gênero, né, nessa condição de diferença entre mulheres e homens. E aí, se a gente for pegar o grupo feminino ainda, o grupo de mulheres, tem os recortes. Tem as mulheres cis brancas, tem as mulheres cis negras, tem as mulheres trans brancas e trans negras. Todos esses recortes vão apontando para um atravessamento de violências ainda maior. Então, ser mulher também é diferente. Ser uma mulher branca é um espaço de privilégio numa sociedade racista que nem o Brasil. Então, dentro da violência de gênero, ainda a gente precisa olhar, né, esses recortes e essas interseccionalidades entre outros aspectos, outros elementos que estabelecem relações de poder. Então, resumidamente, o Brasil é, para qualquer observador atento e crítico, um espaço muito violento para as mulheres. E essas desigualdades têm que ser combatidas, e têm que ser combatidas em vários espaços diferentes, né? Na escola, a nível político, a nível de políticas públicas, a nível cultural. Então, é muito difícil pensar que essas transformações possam acontecer de maneira rápida, mas nós estamos melhor do que as nossas ancestrais estavam há 100 anos atrás. E eu espero profundamente que a geração de vocês, as outras gerações, consigam também evoluir, né, progredir em vários aspectos que a gente ainda está estancado nas violências, no patriarcado, no machismo, nessas estruturas desiguais de poder.
Oi, gente! Hoje estamos aqui com a professora Mariana e hoje estaremos abrangendo um assunto sobre desigualdade de gênero. Então, Mari, qual é a sua opinião sobre a desigualdade de gênero? Então, eu penso que a sociedade fica, principalmente as mulheres, né, o gênero feminino, ele fica muito prejudicado devido ao tamanho machismo, tamanho preconceito com as mulheres dentro de diversos âmbitos, né? A gente pode pensar isso dentro do âmbito do ambiente familiar, trabalho, questão salarial, dentro da escola. A gente vivendo em uma sociedade que é considerada uma sociedade patriarcal, acaba fazendo com que o homem, seja o gênero masculino, seja colocado em uma situação de poder e a mulher acaba sendo considerada inferior, né? E aí a gente está numa luta constante, né? Há muitos anos, não é uma pauta atual, é uma pauta que já acontece há alguns anos, mas a gente está andando a passos super lentos, né? Em busca aí de uma igualdade, né? Para que a gente possa fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Não existe isso, na minha opinião, não existe isso de homem pode fazer isso e mulher não pode fazer, né? Se a gente pensar aí nas gerações antigas, a gente pode pesquisar as histórias, né, das nossas famílias, por exemplo, a gente pode perceber que muitas pessoas, muitas mães, muitas mulheres não podiam estudar, não podiam trabalhar, o que é um absurdo, né? Não podiam fazer o que né, hoje a gente faz com um pouco mais de... Enfim, mas eu acho que é uma coisa que permeia outros saberes, outros sentidos que a gente está buscando melhorar. E eu acho que é uma coisa que a gente não pode repetir. As gerações futuras, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos irmãos, a gente precisa repensar e tratar isso de uma maneira diferente, em busca dessa igualdade, né? Que eu acho que é importante para toda a sociedade, não só para as mulheres. A desigualdade de gênero no Brasil é um problema complexo e arraigado, que exige um esforço contínuo de diversos setores na sociedade para superá-lo. E é fundamental implementar políticas públicas que promovam a igualdade e oportunidades econômicas, garantam a representação política das mulheres e também fortaleçam as medidas de combate à violência de gênero. Além disso, é essencial investir na educação e conscientização sobre a igualdade de gênero, começando desde a infância, para desconstruir estereótipos e preconceitos que perpetuam a desigualdade. Também é importante envolver homens nessa luta, promovendo uma mudança cultural que reconheça e valorize a igualdade entre os gêneros. Em conclusão, a desigualdade de gênero no Brasil é um desafio complexo, mas não insuperável. A superação dessa desigualdade requer reforços conjuntos e coordenados de diferentes atores sociais. É fundamental que as políticas públicas sejam implementadas, a mentalidade sejam transformadas e a conscientização seja promovida para criar uma sociedade mais igualitária, onde os homens e mulheres tenham a mesma oportunidades e direitos e dignidade.